Olá, amados irmãos, colegas interessados no livro de Apocalipse. O último vídeo falamos sobre a igreja de Éfeso, e a carta que foi escrita, através de João, preso lá em Patmos, na ilha de Patmos, o Espírito Santo, da parte do Senhor, vem uma carta à igreja. E agora vamos continuar estudando juntos, Apocalipse. Como já comentei, vamos em etapas até chegar ao final do livro, para que fique destacado. Então, nós estamos na primeira parte, que é a introdução, que foi a introdução, dois vídeos de introdução. E agora foi falado sobre o livro de Éfeso, a carta para eles, e vamos falar sobre as cartas das igrejas, tá? E agora a próxima igreja, depois de Éfeso, no livro de Apocalipse, agora no capítulo 2, no versículo 8, ao 11, fala sobre a carta à igreja de Esmirna, tá? Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Tá? Essa carta, que foi pedido, o Espírito Santo pediu para que fosse escrita a segunda igreja. E agora nós vamos comentar um pouco sobre essa igreja, e comentar sobre a carta. Então vamos lá. Sobre a igreja, tá? Esmirna fica a 60 quilômetros de Éfeso, que é o que a outra igreja a gente comentou, 60 quilômetros aí, 60 quilômetros por hora, devagar, 1 hora, 40 minutos, Se fosse de carro, mas na época, cavalo e assim por diante. Disputava com a de Éfeso e com Pérgamo, o primeiro lugar entre as cidades da Ásia, cidades fortes, grandes. Veja que essas igrejas são igrejas que são chamadas de candelabros, porque eram igrejas em cidades grandes, fortes, de presença, aparência, totalmente destruída no século 6 a.C., ou seja, 600 a.C., 500 anos, ou 600, ela foi destruída. Da morte voltou à vida, e como Éfeso, caracteriza-se pela fidelidade ao culto do imperador, ou seja, aquelas cidades grandes lá, capitais, estavam infestadas de templos para o imperador. De fato, em 195 a.C., construiu-se ali um templo dedicado a Deus a Roma, e em 26 depois de Cristo, um templo dedicado ao imperador Tibério. Tá? Então, Deus a Roma, imperador Tibério, sua mãe Lívia e ao senador romano. Tá? Então, ao imperador Tibério, sua mãe Lívia e ao senador romano, dentro da cidade de Esmirna. Ela era chamada de Esmirna, a fiel, por causa da sua fidelidade. Apolônio de Tiana, um historiador dessa época, compara os esmirnenses a uma coroa. Os edifícios da cidade construídos ao redor da colina Pagos, vistos de longe e do alto, pareciam uma coroa. Hélio Aristides, famoso defensor e divulgador da paz romana, compara a cidade reconstruída a uma coroa de estrelas. Além disso, as moedas da cidade mostravam o rosto de Cibele, sua deusa protetora, com uma coroa na cabeça. De acordo com Pausanias, um geógrafo grego,
do século II depois de Cristo, o prêmio dado aos vencedores consistia numa coroa, tá? Isso daqui é uma base histórica dessa igreja, né? E é interessante para você entrar no livro de Apocalipse e conhecer sobre a carta, é bom você também ver outros livros aí, buscar e pesquisar sobre a cidade em si, para você entender qual é a cultura e qual é o povo que está sendo escrito a carta, tá? A comunidade, indigentes que resistem, né? Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. É exemplo da cidade que foi destruída e voltou à vida, né? Tá. Porque Jesus, a palavra do Senhor, ele se coloca em posição, na situação da cidade e do local e da pessoa para que se entenda. Conhecendo a situação da cidade, é fácil entender por que ele se apresenta assim, tá? Ele conhece a situação da comunidade. Conheço sua tribulação e sua indigência. Estamos diante de uma comunidade de indigentes. Talvez seja por isso que a carta nada aponta de negativo a esta comunidade, né? Não fala nada sobre o negativo. Não como os sofredores de rua nas nossas cidades, a palavra indigente. Pode parecer estranho que a carta associa indigente à tribulação, né? Recordando tribulação são as pressões e opressões sofridas pelo povo de Deus que luta por uma sociedade justa, né? São indigentes, são largados, ninguém liga. Talvez hoje as pessoas, esses dias eu vi um comentário sobre isso, né? Sobre as pessoas falar a verdade, né? E nós vivemos numa época em que você se torna indigente mesmo. Infelizmente as pessoas choram com quem está chorando para ser bom samaritano, mas quando a pessoa está feliz ou quando a pessoa diz algo que pensa que é verdade, se choca a outra pessoa, você se torna uma pessoa repelida. Isso é indigência, né? Pela justiça e pelo que é certo. Perguntamos, por que e a quem os indigentes se incomodam? Por que e por quem são perseguidos? Quem busca abafar seu clamor? E por quê? Perguntas aí para aquela cidade, vamos dizer, para os dias de hoje. Para animar os indigentes de Esmirna e desmascarar os donos do poder econômico, a carta mostra os contrastes: morte e vida, indigência e riqueza, derrotas e vitórias. Os indigentes atribulados de Esmirna são uma comunidade rica, né? Ali, se você buscar lá em capítulo 1, versículo 9, vai dizer por quê. Sua riqueza é a resistência ao poder econômico que explora, enfrentando a cadeia e a tribulação por 10 dias. Aqui no versículo 10 do capítulo 2, né? Veja que eles vão enfrentar 10 dias de prisões, mas para eles não temer, né? Por causa da verdade. Ou seja, por pouco tempo. Quando ele fala 10 dias, aqui alguns símbolos não. Está dizendo que é por pouco tempo que eles vão sofrer. Eles vão ter a situação do sofrimento pela verdade, mas o que mais vale a pena, né? O que é certo. Tá? Por 10 dias. Nessa luta desigual, Jesus é seu aliado. Ele que esteve morto, mas voltou à vida. Ele promete um prêmio por sua fidelidade até a morte, a coroa da vida. A coroa de Esmirna são os indigentes que resistem, não se conformam com o sistema que os mantém assim. Mesmo que o poder econômico explorador chegue a matar os que resistem, os mortos são vencedores e heróis. Jesus, que venceu a morte, não permitirá que a morte física, a segunda morte, os mantenha presos para sempre. Ou seja, só um tempo, um sofrimento, uma situação, mas que vai ser vencida, né? Nós sempre comentamos quando Jesus veio pregar o reino dos céus, né? Veio tirar o medo da humanidade da morte. Todos não sabiam o que aconteceria, porque ninguém até aquele momento tinha voltado. Só era uma fala do que era ou que não era. Muitas dúvidas, mas Jesus veio tirar essas dúvidas e mudar o pensamento e a história humana do universo, né? O primeiro homem ressurreto
né, que trouxe para nós uma nova história, boas novas, né, do Evangelho. E a pergunta aqui para nós hoje em dia, da Igreja de Esmirna: com quem se parece hoje a comunidade de Esmirna? Né? Qual é a comunidade aí que tem lutado, tem batalhado e tem se achado às vezes até desmotivada ou destruída? Ele está prometendo aqui a coroa da vida, ele está prometendo aqui que é por pouco tempo. Ele estava falando com a comunidade, como falou aqui, 6 séculos antes de Cristo, ela tinha sido destruída, se levantou e hoje em dia era uma das maiores comunidades ali da região cidade, né? Então, isso que ele estava mostrando, se um dia vocês fisicamente foram derrotados, já aconteceu isso, hoje vocês são arautos, ou seja, são candelabros, né, do Senhor, então vocês saibam que vocês não serão derrotados, mesmo que forem presos, que caírem, é por pouco tempo, Deus vai te dar a vitória. Os indigentes incomodam, e hoje em dia, os indigentes, que nem aquelas pessoas que falam a verdade, que sofrem tribulações, que são desprezados pelo sistema, né? Eles incomodam, mas incomoda quem? Né? E você se incomoda de ser incômodo, né, a esse sistema? Qual a força dos indigentes? A força que as pessoas que lutam pela justiça têm. O que seria uma comunidade fiel semelhante a Esmirna? Como seria uma igreja hoje que recebesse essa carta? Imagine se hoje na igreja que você frequenta, ou se você conhece alguma igreja, ou se você vê todo esse sistema religioso hoje em dia, imagine se essa carta fosse enviada para uma igreja hoje em dia. Qual é a igreja que receberia essa carta sem nenhum ponto negativo, né? E motivando ela a não se perturbar com prisões, com aflições, porque a coroa da vida para ele estava garantida. Essa é a carta, é uma visão, um panorama básico dessa carta a essa igreja de Esmirna, ok? Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a outra igreja, tá? Que seria outra cidade, né? Outra igreja em outra cidade, que seria Pérgamo, ok? Então, até a próxima.